Cheguei para contar tudo o que vai acontecer em setembro para você. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Michele Correia. Eu sou especialista em identificar qual padrão está travando a sua vida com essa ferramenta que eu amo, que é o tarô e como destravar. Padrão é o limite, até onde você conseguiu chegar no amor, no dinheiro, no profissional e aqui no Bússola de Luz. Você sempre vai sair com clareza e direção para quebrar padrões. E é isso que a gente vai fazer aqui juntos agora com essa leitura. Capricórnio, eu vou começar essa leitura entendendo qual que é a sua guiança no mês de setembro. Vamos ver? Iemanjá. Essa carta traz o poder da energia geradora, o eterno feminino, o impulso da vida e também convida você a uma reflexão importante. O que você está nutrindo faz sentido? Você tem alcançado a paz e a tranquilidade que busca? Busque proteção da Grande Mãe Iemanjá e use a força das águas para fixar suas vibrações de maneira tranquila. Assim como as marés, a vida apresenta seus ciclos que de tempos em tempos exigem limpeza. Seja leve e acalme suas ondas para que possa navegar em mar tranquilo. Eu tenho uma sensação aqui de limpeza, ou seja, de pessoas e situações que foram saindo da vida do capricorniano para que ele é, voltasse para si, ou para que ele pudesse se conectar com algo novo, porque a gente acha que manifestar o novo é simplesmente ter aquilo materializado, mas o novo exige de nós retirar, né, fazer a limpeza de pessoas, situações, comportamentos que não servem mais. Então eu sinto muito essa energia de limpeza que estava acontecendo ou que ainda está acontecendo para alguns capricornianos para que algo novo que você pode ter pedido em oração ou que faça parte do seu propósito chegue na vida do capricorniano. Deixa eu ver a direção no mês de setembro para o capricorniano. A gente sempre abre com essa conexão espiritual para trazer propósito para você. Primeiro vamos cuidar aqui do espiritual para depois a gente trazer clareza e direção. Combinado? EUA, intuição e evidência. Reconecte-se. Isso vai ajudá-lo a compreender em que situação você precisa se adaptar ou ser flexível. As transformações são orgânicas e estão dentro de você. Ouça a sua intuição. Então aqui veio limpeza e a força das águas fala sempre disso, né? Que você não precisa lutar, né? Você consegue contornar aquilo que está aparecendo como obstáculo para você. E fala muito para você se reconectar com a sua intuição. Então essa limpeza, essas pessoas, situações, comportamentos que estão saindo da sua vida, é muito para você voltar a se escutar, voltar a se reconectar com o que é verdadeiro para você. Escutar a voz da sua intuição é escutar a voz da sua alma, que é escutar a voz da sua verdade. Energia para o capricorniano se reconectar aqui em outubro, em setembro, adiantei-me, vê a energia da terra, ó, estabilidade, trabalho árduo e construção sólida são o nome e o sobrenome do elemento terra. Não há espaço para ações impulsivas. Só o gosto de planejar muito bem e arquitetar algo concreto e também de se sentir útil e produtivo. O elemento é calmo e sabe respeitar as etapas. Utilize essas qualidades, você também do signo de terra, olha que sincronicidade, para traçar sua meta e alcançar o seu objetivo. Só tome cuidado com o excesso, para não se tornar materialista, egoísta ou super protetor com todos ao seu redor. Tá vendo como tá falando para você liberar qualquer que seja o comportamento de apego a resultado, apego à matéria, apego a uma ideia? Então, olha como tudo vai se encaixando. Olha como essa mensagem que abre já traz força de que o mês de setembro é um mês para você concluir essa limpeza. Quando você volta a se escutar, os caminhos vão se abrir e para desapegar do resultado. Agora a gente vai ver qual que é a energia guia, qual que é a energia central. É como se fosse um spoiler do mês de setembro para o capricorniano.
Uma carta, por favor. Traz para mim a energia que vai guiar o mês de setembro para os capricornianos, por favor. Olha isso, a estrela, cura. É isso que a gente está falando aqui. Olha isso, a natureza, a abundância, ninguém mais, ninguém menos que a imperatriz. Dois arcanos maiores, olha, 6 de paus. Acredite, acreditar em sucesso e se sentindo sozinho. Aqui, o caminho é o seguinte: o capricorniano, ele fez uma jornada em que, em muitos momentos, ele se sentiu sozinho, em busca de algo. Só que essa jornada te desconectou da sua verdade, do seu propósito. Sabe quando a gente vai buscando tanto algo que a gente perde o sentido e foca mais no resultado, né, do que no processo? Eu sei que às vezes é clichê dizer isso, mas a vida, ela não é uma eterna busca por ter mais, por conquistar mais. Às vezes, tudo que a gente precisa é parar, respirar e contemplar aquilo que a gente já tem. Eu sinto que qualquer que seja a trava, a sensação de limitação que você tem, foi muito para você dar um respiro, para você olhar ao redor e falar assim: tá, eu já conquistei bastante, eu já fiz muito, eu posso me dar ao luxo de descansar. Tem um excesso aqui em fazer mais, em construir mais, que precisava ser olhado, cuidado, lapidado. Então, para muitos de vocês, por ser uma sessão coletiva, eu estou falando de desapegar dos resultados, desapegar daquela gana por ter mais e contemplar o que já foi conquistado, que é nesse espírito, nesse estado de gratidão, nesse espírito de integração, né? Isso que é abundância. A abundância é quando a gente sente que tem tudo o que precisa para ser feliz e não coloca a nossa felicidade na próxima conquista. Então, eu acho que é uma leitura muito espiritual aqui pro capricorniano, para ele voltar para a intuição, por sentir, por eu posso fazer, mas eu preciso sentir que tem alguma verdade nisso, que tem um propósito. Eu sinto muito isso para você de Capricórnio. Vou abrir aqui minha mandala cigana de previsão mensal poderosa. Aqui a gente tem clareza dos pontos cegos que estão inconscientes, você não está enxergando, e das potências que também não estão claras para você. E aí eu vou colocar na velocidade 5 para eu tirar as minhas 12 cartas, às vezes cai mais, claro, são 12 casas, e a gente já conversa, tá? Bora? Quase todas as cartas utilizadas nessa mandala. Eu deixo cair em cada casa quantas cartas o baralho quer, e tem muita informação. A primeira coisa é que você, na identidade, olha, tinha até uma carta que eu não vi. Ó, o caixão, o trevo e o tesouro. Isso que você tanto quer realizar, precisa que primeiro você faça uma limpeza, que você finalize algo. Algo precisa sair. Vamos ver se no decorrer dessa leitura a gente consegue entender o que o capricorniano precisa deixar ir. Mas pensa o seguinte: para eu conquistar algo novo, eu preciso de mais espaço. Esse novo que eu quero, o que eu preciso tirar? Se você parar ali e refletir sozinho, cá com seus botões, eu sinto que você vai entender. Libera, deixa algo embora, que esse novo vai chegar para você. Tem uma realização que é muito importante pro capricorniano, mas que só vai acontecer, inclusive é o foco de vocês, sabe? Você está totalmente conectado com isso. Inclusive, isso só vai acontecer quando você deixar algo para trás, fazer essa limpeza que a gente abriu a leitura falando. A estrela fala muito de reconexão com a sua verdade, reconexão com a espiritualidade. E é interessante que na carta aqui da espiritualidade vem o navio, o sol, a mulher e os pássaros, entregando que é quase que uma sensação de: Michele, eu sei, você de Capricórnio falando, eu sei que eu preciso me reconectar com a espiritualidade, não no viés religioso,
não com foco na religião, mas com foco em confiar na vida, confiar em mim. Eu sempre falo que espiritual é quando a gente senta num parque e se conecta com a natureza é muito espiritual. Quando a gente faz o bem pra gente e pro outro. E eu sinto que vocês, é como se vocês estivessem numa busca de encontrar um caminho espiritual que faça sentido e que tenha verdade para você. Mas em todo caso, vocês têm feito as orações, têm se comunicado, têm tentado se reconectar da maneira de vocês, mesmo que seja indo num templo. Mas é como se vocês estivessem numa busca para uma conexão mais verdadeira, entende? O dinheiro vem com a cegonha, né? Então, a gente tem novidades nessa área aqui financeira, que inclusive no trabalho a gente tem o livro e o cachorro. O livro e o cachorro falando que para alguns de vocês pode significar uma parceria interessante, que vai trazer novidades no dinheiro, né? Trabalho e dinheiro estão sempre conectados. E fala também para que você preste bastante atenção quem são os seus verdadeiros aliados e para que alguns de vocês tenham algum curso, alguma capacitação que você precisa fazer para que as coisas se expandam e essa novidade financeira chega, tá? No afetivo, tem Anel, a Chave e o Jardim. O afetivo de vocês tá promissor. Para quem tá namorando, pode ser que tenha um pedido de casamento ao longo de setembro. Para quem tá sozinho, pode ser que você encontre alguém. Para quem já tá numa relação estável, pode ser que vocês reafirmem os votos, reafirmem essa aliança. Tem algo aqui de reafirmar. E o entorno de vocês também é como se os amigos, a família, as pessoas que são como um jardim para vocês, muito presente na relação do casal também. É uma vida a dois mais movimentada, de recebendo pessoas em casa, indo para casa de amigos, então isso tá muito forte. E para quem tá querendo conhecer alguém, pode ser que você conheça através de uma confraternização, através de amigos, o amigo do amigo, alguma coisa assim também. Achei importante falar aqui. Como tá o autocuidado e o bem-estar de vocês? Olha o tanto. Carta, cruz, nuvens, peixes e estrela. Então, aqui fala que vocês começaram a perceber que esses desafios, então, para alguns de vocês foram desafios na saúde. A gente tem a cruz aqui, sua ou de um familiar, e uma sensação de que eu não conseguia enxergar clareza de como sair de tudo isso que eu passei, Michelle. Então, para alguns de vocês foi saúde, para outros de vocês foram questões emocionais, sabe? Mas para muitos aqui falou do bem-estar, de muito cansaço, de sentindo se carregando o mundo nas costas. E aí, vocês perceberam que não ia adiantar, né? Eu vejo vocês muito sábios aqui, falando: olha, assim, do jeito que eu tô fazendo, eu não vou chegar em lugar nenhum. Com esse sentimento, sem cuidar de mim, se algo apareceu aqui na minha saúde, eu precisava dar uma parada nessa busca incessante de mais resultados. E eu vejo vocês percebendo que a gente falou sobre águas, né? A estrela e a água. É como se essa limpeza fosse levar vocês para um momento mais abundante de cura. Olha isso. Olha a palavra de vocês, cura. Então eu me conecto com alguns capricornianos, claro, é uma leitura coletiva, que passaram por questões desafiadoras, sim, na saúde. Alguns na saúde mental, né? Eu comecei a ter síndrome do pânico, então falta de clareza, sabe? A sensação de que eu não conseguia enxergar saída para as questões que estavam pesando na minha vida. E aí a vida, né, a conexão de vocês com o divino trouxe um caminho que foi a limpeza. Começou a mostrar para vocês, e quando vocês não permitia que saísse, a própria espiritualidade de vocês começou a retirar pessoas, situações, trazer desconforto através de mostrar para vocês quais comportamentos não faziam sentido, trazendo desconforto, fazia sentido trazendo desconforto.
para que a fluidez voltasse para a vida de vocês. Então setembro é aquele mês de eu começo a aceitar essa limpeza e me reconectar com o que é valioso para mim, em um processo de cura muito bonito, seja físico, seja emocional, começa a acontecer porque o que vocês precisavam deixar ir? Aqui o rato fala muito sobre quando eu estou muito focado em aperfeiçoar, em fazer mais, excesso de perfeccionismo, né? Eu sei que o perfeccionismo, falar excesso de perfeccionismo é uma redundância, mas vocês estavam assim, desgastados de tão minuciosos que eram. E o que que abre para vocês? O urso, a casa, o riacho e a foice. É fim de um período de peso quando o capricorniano aceita se libertar daquilo que está pesando. Seja pessoas, situações, comportamentos, não importa o que seja, tá? A montanha aqui de karma ancestral que vocês precisam ressignificar. É como se vocês se sentissem muito responsáveis em cuidar das pessoas, em fazer tudo acontecer. Imagina uma pessoa subindo o Everest e descendo todos os dias. Excesso de responsabilidade, excesso de pegar a responsabilidade de todo mundo, da família, dos amigos, do trabalho para você, como se fosse só problema seu. Isso é algo que pode vir do clã, né? O clã teve questões assim, né? De alguém, ou de alguém que todo mundo excluiu porque deu a essa pessoa a conotação de irresponsável, que não se importava com ninguém, e aí, para que o clã olhasse para isso, integrasse essa pessoa, vem isso como peso, no contrário lá, então presta atenção se teve alguém dos bisavós, alguém que foi excluído porque, aquela pessoa era muito solta, né, era muito andarilha, não se importava com nada, não se responsabilizava por nada. Isso pode trazer peso pro clã, e se você quebra, se um presta atenção e faz diferente, esse emaranhado se desenrola. Então, é muito importante aqui. Inconsciente de vocês, raposa com flores. Eu estou tentando usar toda a minha inteligência, minha sagacidade, minha estratégia para encontrar um caminho mais leve, porque de fato eu percebo agora de forma clara o quanto eu me chicoteio, me autoflagelo, acho que tudo é minha responsabilidade. O capricorniano é muito tóxico com ele no sentido de autocobrança, de tudo, de autoexigência, autorresponsabilidade, com coisas que não são sua. Tem gente que tem vitimismo, que não se responsabiliza. O capricorniano já é o excesso de tudo achar que é responsabilidade, de exagero aqui na autocobrança. Então, sejam mais generosos com vocês, sejam mais gentis, porque não tem quem aguente, né? Estão se flagelando aqui, estão sendo tóxicos com vocês mesmos. Estão jogando demanda em vocês mesmos. Vamos brincar aqui um pouquinho para ficar mais leve. A alma de vocês está pedindo cura. Para muitos de vocês, também tem algo emocional. Eu falei só de saúde, mas emocional e saúde, tá? Cuida do coração de vocês, sejam mais leves, sejam mais gentis com vocês. Você não é o responsável por todos os problemas dos seus amigos, da sua família, da sua empresa. Você é uma pessoa só, capaz de lidar com as coisas no limite de ser uma pessoa só. Não pensa que você é um polvo, né, que consegue abraçar tudo. Eu acho que se libertar disso vai trazer essa leveza que a gente abriu aqui, falando, né, essa leveza que vem com a limpeza das águas. A gente vai ver quais são os 3 fatos mais importantes que vão acontecer com o capricorniano em setembro. Eu adoro essa parte, porque ela traz muito assim, qual que vai ser a colheita? Porque não existe sentença, né? O tarô coloca a gente um passo à frente. Quando a gente sabe o que vai colher, a gente entende com antecipação, antes que aconteça, como recalcular a rota se precisar, ou sustentar se vir uma colheita boa. Mas eu tô sentindo que vem uma colheita boa para vocês, vamos ver? 3 fatos aqui, vamos começar com o primeiro. 3 fatos que vão acontecer com o capricorniano em setembro. Primeiro fato. Ó, 2 de ouros. Equilíbrio.
Traz pra mim. Clarifica pra mim, tarô, esse 2 de ouros com 3 cartas, bora? O sol, 10 de ouros, tá. A sacerdotisa, tá. Setembro, vocês vão, voltar a uma estabilidade material. Essa estabilidade material está conectada com a cura emocional, com como vocês se sentem sobre a forma de fazer o dinheiro, tá? Então, essa cegonha aqui traz que pode vir dinheiro inesperado, pode vir aumento, pode vir é, algum tipo de acréscimo que vai fazer com que setembro seja um mês de equilíbrio material. Para alguns capricornianos, pode vir promoção, sim, no mês de setembro. Algum tipo de regularização financeira. E aí, como esse equilíbrio material vai acontecer para cada um, vai ser de um jeito. Mas é um mês de estabilidade material. A gente tinha 10 de ouros com o sol, sabe? No momento em que vocês saem dessa sensação de que as coisas não estão claras, né? Saem dessa falta de clareza, é como se um caminho se abrisse. Então, ali, ó, como é por ordem cronológica, os fatos, ainda na primeira quinzena de novembro, aonde que eu tirei isso? De setembro, vem esse plus aqui. Para alguns de vocês, pode ser mais para novembro, mas em setembro as coisas começam a se equilibrar, tá? Para alguns pode falar de, por exemplo, se você é casado, seu marido, né, restabelecendo o financeiro, e você também, né, de quebra, falando, nossa, meu marido foi promovido, minha esposa foi promovida, o dinheiro entrou mais para o parceiro também, que a gente tinha 10 de ouros. Segundo fato importante no mês de setembro, dos capricornianos, mas em setembro vem esse equilíbrio material, até novembro vem essa expansão que eu falei para vocês, tá? Senti aqui essa conexão com a informação. Segundo fato importante para os capricornianos em setembro, Rainha de Copas, cura emocional, estabilidade emocional. Clarifica essa Rainha de Copas aqui. Deixa eu entender um pouquinho mais dessa energia. 5 de ouros, 10 de paus, Rei de Copas. Onde estava a sensação de falta e cansaço, isso é superado no mês de setembro. O capricorniano faz essa limpeza, permite que esses pesos saiam e começa a ver, da segunda quinzena de setembro para frente, um alívio, uma estabilidade emocional. Sabe aquela angústia, aquela preocupação, aquela sensação de que estava todo mundo pesado, que estava faltando? Isso vai, a partir da segunda quinzena de setembro, para vocês de Capricórnio, ser superado e volta uma estabilidade emocional, essa cura emocional que o oráculo contou pra gente de spoiler logo no começo. Nossa, eu tinha certeza que havia uma energia boa. Porque tem uma sensação aqui no fim de superação, de fim de um ciclo pesado, né? De o começo de uma cura. Certo. Terceiro fato importante. 7 de copas. Vamos entender? 8 de copas. Tá. Ai, que interessante. 6 de espadas. 5 de espadas. Olha que interessante. Fica muito claro pro capricorniano no final de setembro o que era isso que estava trazendo essa sensação de que as coisas. Existia aqui uma sensação de perda de foco, porque tinha muita coisa acontecendo e muitas distrações no sentido de assim, eu preciso resolver tanta coisa que eu não sei por onde começar. Então eu não sei o que fazer. Dentro do 7 de copas, a gente tem excesso de informação e desse excesso de informação, as ilusões, as distrações. E o 8 de copas com o hierofante, o 6 de espadas e o 5 de espadas falam que o capricorniano entende exatamente
o que estava roubando a atenção de vocês desnecessariamente, o que estava roubando a sua atenção, o seu foco desnecessariamente, você estava gastando energia com uma pessoa, com um lugar, com uma situação em demasia demais, e quando você fazia isso, você não conseguia colocar a sua energia em você, nos seus sonhos, nos seus objetivos, e aí que essa limpeza entra. A gente tem 6 de espadas com 5 de espadas, confirmando que você se afasta, confirmando que o capricorniano escolhe sair de lugares, principalmente lugares que traziam esse peso, que trazia essa distração, que não fazia mais sentido, que estava desconectado. Então é o fim de uma conexão que não fazia mais sentido, principalmente com o lugar, tá? E ao fazer isso, é como se vocês lá no final de setembro começassem a ver a vida de vocês voltando a fluir e se reorganizar de novo do jeitinho que o capricorniano gosta. É isso que eu tenho para vocês de Capricórnio. Se fez sentido, já curte, porque a sua curtida vai ajudar que o Bússola cresce, que o YouTube recomenda. Se você não é inscrito, já se inscreve pra gente não se perder. E eu deixo aqui na descrição todo o cronograma e os oráculos que eu uso. Eu espero que você continue por aqui nas próximas leituras. O meu grande foco é o autoconhecimento e a transformação, é entregar informação para que você use, né? Não deixar você aqui muito distraído, só recebendo um monte de informação para você não virar uma biblioteca, para que você seja uma pessoa sábia, né? É melhor você ler um livro e aplicar aquele conhecimento do que você ser uma biblioteca ambulante que, né, tem muita informação, mas não faz nada com aquilo. Esse é o meu propósito. Autoconhecimento, aquilo que eu sei, eu aplico, transformação, e paro de viver os padrões e os medos e começo a viver expansão e sonho. É isso, aquele cheiro.